Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Sem Lactose, nosso episódio 6 do Pergunte ao Sem Lactose. E aí, estão preparados para as perguntas de hoje? Bom, a gente vai falar hoje, como eu falei, sobre probióticos. O que são probióticos? Por que está todo mundo falando sobre probióticos? Quais são os benefícios que eles oferecem? Onde que a gente consegue encontrar probióticos de forma natural? A gente pode preparar, a gente tem que comprar em farmácia? Como é que funciona? Então hoje o objetivo da nossa conversa é falar justamente sobre isso, né? Bom, vamos começar falando sobre probióticos e onde que eles estão. Na verdade, eles estão dentro do nosso organismo, eles vivem dentro do nosso sistema digestivo. Nós temos cerca de 400 trilhões de micro-organismos vivendo todos os dias aqui dentro do nosso intestino. É uma coisa doida a gente pensar sobre isso, né? E na verdade o que acontece? Dependendo da nossa dieta, do nosso estilo de vida, de uma série de coisas que podem acontecer, por exemplo, muitas pessoas que seja por uma doença, acaba tomando antibióticos e muitas vezes a gente, lá no início da vida, né, quando a gente é criança, a gente começa a tomar antibiótico por uma infecção, alguma questão, e esses antibióticos, eles são, claro, salvam muitas vidas, mas a gente também tem que lembrar que os antibióticos, eles matam tanto as bactérias do mal quanto as bactérias do bem. E o que acontece? Quando a gente perde as bactérias do bem, o nosso organismo fica mais fragilizado. Então, a gente precisa repor essas bactérias do bem, porque nós precisamos dela para que elas combatam as bactérias do mal. Na verdade, nós temos bactérias patógenas, ou as bactérias do mal, que elas estão ali convivendo no nosso organismo, mas é justamente as bactérias do bem que impedem que elas se proliferem. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque tem muita gente, por exemplo, que por uma doença toma antibiótico, que é, né, completamente adequado fazer isso, mas o que acontece? As pessoas muitas vezes reclamam de dor no estômago, né? Isso é muito comum, muitas vezes até por uma extrema dor de estômago acabam querendo parar com a medicação, e o ideal não é isso, o ideal é, ao passo em que a pessoa vai fazendo o tratamento que é necessário fazer, ela precisa recompor a sua flora intestinal para não sofrer os problemas, os problemas que ocorrem devido a esse tratamento com antibióticos, né? Bom, mas vamos falar sobre probiótico, que é esse o nosso objetivo de hoje, né? Bom, quero falar um pouquinho para você sobre os benefícios, os enormes benefícios que a gente tem consumindo probióticos. Primeiro, eles combatem doenças intestinais. Então, por exemplo, colite, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e outras doenças do trato gastrointestinal são geralmente amenizadas com o uso constante de probióticos. Então, acho que isso é bastante importante a gente pensar a respeito. Além disso, por exemplo, candidíase, né? A cândida, ela mora no nosso organismo, ela mora no nosso intestino, e quando ela se prolifera, e muitas vezes que é pelo uso de antibióticos e causa candidíase, se a gente consegue repor essa flora intestinal, essas bactérias do bem vão impedir que a candidíase se prolifere. Então é bem importante a gente consumir probióticos, né? Ajuda a melhorar a digestão, a melhorar problemas de azia, combate tanto prisão de ventre quanto diarreia. Então hoje em dia tem muitos pediatras recomendando, principalmente para crianças que têm episódios de diarreia, o uso de probióticos, e não só para crianças, né? Para adultos também é fundamental, né? Os probióticos ajudam na absorção de nutrientes e eles ajudam também na produção de vitamina B e vitamina K para o nosso organismo.
Uma outra questão muito importante, eles são fundamentais para auxiliar a reforçar o nosso sistema imunológico. Eles ajudam a, como eu falei antes, a prevenir essa proliferação das bactérias do mal, das bactérias patógenas, né? E para quem tem intolerância à lactose, que é o que a gente vem conversando bastante aqui no nosso site, as bactérias do bem, os probióticos, eles ajudam na digestão da lactose. É claro que eles não são um tratamento, mas é importante a gente pensar que se a gente tiver uma microbiota intestinal bem reforçada, bem equilibrada, os problemas de intolerância à lactose podem ser amenizados com esse uso constante de probióticos. E além disso, eu acho que é interessante também a gente lembrar que existem alguns estudos, não são ainda estudos conclusivos, mas existem alguns estudos que mostram que uma microbiota intestinal bem equilibrada ajuda a reforçar o sistema imunológico, que por sua vez ajuda a evitar ou minimizar problemas em relação a alergias e intolerâncias alimentares. Ontem mesmo a gente publicou uma matéria aqui na nossa página do Facebook, no Sem Lactose, falando justamente sobre o grande crescimento de diagnósticos de alergias alimentares em todo o mundo, não é só no Brasil. Na verdade, existem prevalências de alimentos diferentes, né? Então a matéria falava um pouco sobre a população da Espanha, que lá eles tinham muitos problemas com alergias a algumas frutas e nozes e castanhas. Nos Estados Unidos é muito comum alergia ao amendoim, já que no Brasil a grande prevalência de alergias alimentares estão vinculadas às proteínas do leite e também algumas vezes à proteína da soja, né, que é uma proteína muito similar à proteína do leite e é uma proteína alérgena também, né? Então, mais um bom motivo para a gente consumir probióticos. Bom, e aí a pergunta é o seguinte: onde que a gente encontra probióticos? A gente consegue produzir eles? Bom, vou contar para vocês algumas coisas que vocês já devem saber, né? Um alimento muito comum que todo mundo conhece e que é probiótico é o iogurte, né? Mas preste atenção. Não é qualquer tipo de iogurte que a gente encontra no supermercado que a gente considera ele um alimento probiótico. Na verdade, ele precisa ter mais de 100 milhões de unidades, né, de lactobacilos para ele ser considerado realmente um alimento que vai auxiliar, que vai ter uma função probiótica no nosso organismo. Então, cuidado em relação a essa questão, porque a gente vê uma série de anúncios e até existem algumas empresas, não vou mencionar o nome, mas uma empresa que fazia uma alegação de consumir o iogurte por tantos dias e isso ia ajudar na prisão de ventre, o que depois foi barrado pela Anvisa porque realmente não havia uma comprovação legal de que esse alimento realmente tinha essa função. Por quê, gente? Porque na verdade, para eles conseguirem produzir um produto com um custo não muito alto, eles não podem colocar uma grande quantidade de probióticos. Isso geralmente encarece muito o produto. Então eles colocam uma quantidade pequena, vendem dizendo que tem probióticos e na verdade eles não estão mentindo, tem probióticos. Mas a pergunta é suficiente? Ele vai me trazer os benefícios necessários? Uma grande maioria das vezes não. Então, para isso, vocês devem comprar alguns alimentos que têm realmente indicação de que que tem uma grande quantidade de probióticos, que são benéficos à saúde, porque esses são aqueles que vão ajudar mais. Outra dica importante: façam seu iogurte em casa. O iogurte em casa, existem alguns sachês que a gente encontra em lojas de produtos naturais, e esses sachês a gente coloca no leite, tá? Vocês podem fazer com leite sem lactose para quem tem intolerância à lactose, ele vai funcionar muito bem. Eu cansei de fazer em casa. A gente pega o leite sem lactose, segue as instruções do sachê. O sachê se chama BioRich.
mas talvez tenham outras marcas, mas procurem por essa que é uma marca que eu conheço e acho muito boa. Vai aquecer uma parte do leite, vai colocar esses lactobacilos, esse fermento lácteo dentro do leite e vai deixar esse leite morninho por algumas horas até ele formar o iogurte. E aí depois vocês podem consumir como vocês consomem qualquer outro iogurte, com a vantagem dele ter os lactobacilos vivos, né? Bom, falei sobre iogurte. Um outro alimento que está também super difundido, tem muita gente procurando, é o kefir. Vocês podem encontrar kefir tanto de leite quanto de água, são 2 grãos diferentes, né? E que fazem um processo fermentativo na água ou no leite. Tem muita gente perguntando: eu posso fazer kefir de leite zero lactose? Sim, é possível. O ideal é que fosse um leite in natura e não esse leite processado que é o leite de caixinha. Mas eu já fiz kefir com leite de caixinha, ele funciona, né? Então é importante vocês pensarem no seguinte: se vocês usarem um leite comum, né, um leite sem adição de enzima lactase, e colocarem os grãos de kefir, ele vai reduzir a lactose, mas para quem tem intolerância à lactose, não vai reduzir até um ponto que possivelmente vocês vão deixar de sentir sintomas. Então, idealmente, utilizem um leite zero lactose, porque aí vocês já vão estar usando um leite que, né, não tem lactose, e aí vocês vão aproveitar apenas os benefícios do kefir. Um outro alimento também muito comum, que eu acho que vocês certamente encontram por aí, são os leites fermentados. Também um certo cuidado, principalmente para quem tem intolerância à lactose. Apesar do leite fermentado, pelo processo fermentativo, ele pode ter um teor menor de lactose. É importante vocês lembrarem que a maioria desses leites fermentados que a gente encontra, eles têm adição de leite em pó. E leite em pó é um dos alimentos que mais contém lactose de todos. Então prestem atenção, porque apenas comprar um leite fermentado tradicional não vai, possivelmente pode dar sintomas em quem tem intolerância à lactose, mas algumas marcas já oferecem a versão zero lactose, então procurem por essas, né? Outros alimentos que eu acho fantástico, não sei se todos já conhecem, a kombucha. Já experimentaram kombucha? Quem já experimentou? Kombucha é, digamos assim, um primo do kefir. É também uma colônia de bactérias que ela, na verdade, ela não fermenta água e não fermenta leite, ela fermenta chá. Então a gente prepara um chá, adiciona açúcar ao chá e coloca a colônia de kombucha, que a gente chama de SCOBY, dentro desse chá e a gente deixa ela fermentando por alguns dias. E depois dessa fermentação, a gente faz uma adição de algum suco de frutas. Eu gosto de preparar kombucha em casa. Eu preparo usando suco de uva, suco de maçã, gengibre, limão. Tem vários sabores, dá pra gente inventar. E ela é muito rica em probióticos, em enzimas. Ela traz uma série de benefícios. E a coisa mais legal da kombucha é que ela lembra muito um refrigerante. Ela é super gasosa, ela é uma delícia. Um dia eu vou mostrar para vocês como é que faz e vou colocar a receita lá no Sem Lactose. Bom, e por fim, também tem alguns outros alimentos que são naturalmente fermentados. Não sei se vocês já ouviram falar no kimchi. Kimchi é uma comida original da Coreia do Sul, é um prato tradicional conhecido mundialmente pelas suas propriedades probióticas, e não apenas o kimchi, mas qualquer tipo de alimento que sofra uma fermentação similar ao que é feito com kimchi, pode ser um alimento fermentado e muito benéfico à saúde. Então, esses são os alimentos que vocês podem consumir. Bom,
Só posso buscar probióticos na alimentação? Não, vocês também podem procurar probióticos na farmácia. Existem probióticos em sachê, que são muito bons. Prestem atenção na quantidade de lactobacilos, né, que a gente já falou aqui. Geralmente eles devem ter cerca de pelo menos 108 a 110 unidades de colônias para a gente entender que eles são efetivamente bons, saudáveis, né, para o que a gente necessita. Porque tem alguns probióticos que a gente encontra em farmácia, eles são um pouco mais baratos. E por que eles são mais baratos? Porque geralmente eles vão ter pouca quantidade e poucas cepas. Cepas são tipos de probióticos diferentes, né? Bom, mas eu tô aqui hoje também para responder perguntas dos nossos leitores. Se você tiver uma pergunta para fazer, coloca aqui que a gente vai respondendo para você. Bom, eu vou falar primeiro sobre a pergunta da Evelyn, né? Evelyn pergunta o que eu acho do kefir. Ele pode ser feito com leite normal? Bom, acho que já respondi isso antes. Eu acho kefir um probiótico maravilhoso. Vocês podem encontrar em grupos, tanto aqui dentro do Facebook quanto em sites. Algumas pessoas fazem doação de kefir. Se vocês não querem utilizar leite, como eu falei, existe o kefir de água, ele tem as mesmas propriedades probióticas. Vocês podem fazer toda semana, consumir toda semana, um custo praticamente zero. Existem algumas pessoas que vendem kefir pela internet, enfim, vocês têm sempre uma forma de encontrar como fazer e como encontrar quem possa doar ou quem possa vender kefir para vocês. A Vera pergunta, posso consumir Yakult? Sim, mas como eu falei antes, o Yakult normal, o leite fermentado Yakult normal, ele contém leite em pó. Então a minha sugestão é, se você tem intolerância à lactose, não utilize o leite fermentado normal. Ele vai ter lactose, pode causar os sintomas. Então você vai ganhar por um lado e vai perder por outro, né? Procure pelas opções de leites fermentados zero lactose, que é uma opção melhor. A Nara pergunta, vejo vários probióticos na farmácia com preços muito diferentes. Como saber qual é a melhor opção? Como eu estava falando antes, Nara, a questão toda está relacionada aos diferentes tipos de lactobacilos que contém dentro de um mesmo produto. Então, quanto mais tipos de lactobacilos você encontrar naquele produto, mais benéfico ele é para a sua saúde. Por quê? Porque cada probiótico tem uma função. Alguns têm uma função de auxiliar a combater diarreia, melhorar a constipação, outros têm outras funções, enfim, são diversas funções, né? Então, quanto mais vocês utilizarem diferentes tipos de lactobacilos na sua dieta e consumir eles com regularidade, mais equilibrada a sua flora intestinal vai estar. Então, o ideal realmente é consumir esse tipo de probiótico. Eles são mais caros? Sim, geralmente são caros. Vocês não precisam fazer um consumo diário, mas que vocês façam pelo menos alguns dias ao mês e todos os meses seria muito bom. E certamente complementando com alimentos probióticos, aí vocês vão ter uma flora bastante equilibrada e vão evitar todos aqueles problemas que a gente falou no início do nosso vídeo. Vitor pergunta, probióticos contêm lactose? Bom, pode ser que alguns probióticos tenham dentro do seu, falando de probióticos industrializados, né? Pode ser que alguns probióticos tenham como recipiente a lactose, mas verifiquem, porque nem sempre isso está escrito na caixinha. Então, se vocês forem recomendados uma determinada marca, façam a pesquisa na internet, busquem o nome da marca e busquem a bula, a composição daquele probiótico. Muitos não têm, mas
claro, né, é sempre importante avaliar antes de fazer consumo desse probiótico, porque isso, né, como a gente já falou antes, a gente tem um benefício por um lado e a gente vai perder por outro e não vale a pena, né, gente? Bom, essas eram as perguntas de hoje. Se alguém tiver mais uma pergunta, você pode postar aqui abaixo dos comentários que a gente vai deixar o nosso vídeo. Esse vídeo ele roda por 24 horas, depois vocês podem assistir ele no YouTube e a gente também vai disponibilizar ele no nosso site lá no Sem Lactose. Você tem outras dúvidas sobre intolerância à lactose, sobre alergia ao leite, receitas, novidades em produtos, fala com a gente, posta a tua pergunta lá no blog que a gente responde aqui para você, beleza? Grande abraço e a gente se vê na próxima terça-feira. Tchau, tchau!